no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Não vou pedir desculpas, porque a gente faz aquilo que Deus nos orienta. Nós ouvimos na sexta-feira, e no dia de ontem, os pregadores falando sobre o tema, mas essa mensagem de hoje, Deus colocou no meu coração já há algumas semanas, de maneiras que já ouvimos os pastores que nos antecederam ministrar no tema, que foi escolhido para essa festividade, que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaías 41, versículo 6. Sendo assim, já ouvimos bastante sobre o tema. Hoje nós vamos então falar neste capítulo, fala sobre a vida de Isaac. Gênesis capítulo de número 22. Muito obrigado. Eu quero ler alguns versículos, irmãos, possivelmente até o 14, que nos diz assim: que aconteceu depois destas coisas. Quero finalizar aqui, irmãos, essa frase, depois dessa primeira vírgula que diz depois destas coisas, tá? Então, voltando. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, frisando, único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e alardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro, o quê? Um quê? Um carneiro. Olha só, então olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto.
em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tome seu assento, exaltando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram chamados para vencer? Não é uma afirmativa, não é um ponto de exclamação, é uma interrogação. Quantos foram chamados para vencer? Eu quero que a igreja responda. Quantos foram chamados para vencer? Aleluia. Você foi chamado para vencer? Glória a Deus. Então vejamos, irmãos. Antes mesmo de nós entrar diretamente falando sobre Isaac, eu preciso fazer um rápido relato sobre a vida deste homem que foi o maior dos patriarcas, ou o meio dos patriarcas, chamado Abraão. Nós sabemos, porque a palavra de Deus ela nos configura, nos diz que Abraão ele veio da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade muito idólatra, uma cidade em que se predominava o paganismo ali. Existiam muitas práticas pecaminosas naquela cidade, sabe, irmãos? Inclusive naquela época já existia a prostituição, enfim, uma cidade em que aos olhos de Deus o certo era abominável, sabe? Mas Deus, o interessante de tudo, que Deus ele faz uma chamada para este homem lá na sua casa, dentro da sua casa, habitando juntamente com a sua família e com os seus pais, e Deus o faz uma chamada e faz promessas. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus ele chama o homem, ele não o chama aleatoriamente, ele chama, e acompanhado dessa chamada, ele faz promessas também. E aí eu quero dirigir nesta noite uma pergunta a você: você crê que Deus te fez uma chamada? Você acredita de fato e de verdade que Deus te chamou? Agora, eu fiz a pergunta, você não se manifestou. Eu vou fazer novamente essa pergunta e eu gostaria que você se manifestasse de alguma maneira, dizendo amém, glória a Deus, oh, aleluia, bendito seja o seu nome, eu recebo. Foi dessa maneira mesmo. Aí eu pergunto a você: ele te fez uma chamada? Aleluia. Então eu quero dizer para você que se ele fez uma chamada para ti, assim como ele fez uma chamada para Abraão, que antes de ser chamado Abraão era Abrão, quando ele chama Abrão e ele faz uma chamada, ele também fez promessas a Abraão. Se você entende que recebeu uma chamada de Deus, entenda também que Deus ele fez promessas para a sua vida. Com a chamada que ele te fez, ele também lhe prometeu algo. Assim foi na vida de Abraão. Não importando a casa em que ele morava, o estilo de sua cidade, o que se predominava lá, se adoravam a muitos deuses que não eram o Deus verdadeiro, Deus não se importou com isso. Ele olhou para o coração de Abraão, aleluia, e lhe fez uma chamada: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Começou por aí. Abraão atentou para a chamada de Deus. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não falou: Deus, como pode? Eu saí da casa dos meus pais, eu saí da minha terra natal, onde eu nasci, onde eu aprendi os costumes dessa cidade, eu aprendi a prática da religião
for, ele não questionou, simplesmente ele obedeceu. Aleluia. Aleluia. Você diz que creu na chamada de Deus para a sua vida. Ou seja, a identificou qual é essa chamada? Sim, Deus chama todos para a salvação. Às vezes nós confundimos. Deus chama todos para a salvação. Ele não chama alguns por exclusividade para a salvação. E eu entendo assim, ele chama todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então ele chama a todos para a salvação. Mas quando ele nos chama, muitas das vezes, essa chamada de Deus, ela é específica. E às vezes ele nos faz uma chamada específica e nós estamos perguntando: Senhor, para quê? Para que dessa chamada? O porquê dessa chamada? O que o Senhor quer de mim para com essa chamada? Não é verdade, irmãos? Aleluia. Mas Deus chamou a Abraão e lhes fez promessas. Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Os dias e anos se passaram. Ele vai junto com a sua esposa e com o seu sobrinho Ló. Ele chega na terra de Arã. Ali ele se estabelece ali por um tempo depois. Ele vai até Canaã. De Canaã ele desce ao Egito. E no Egito, lá no Egito ele é provado, ele e a sua esposa, por Faraó. Deus o livra. Agora ele retorna do Egito para Canaã novamente e traz consigo uma escrava por nome Agar. Olha só. E acontece que os anos vão se adiantando. E agora Sara, ela fica incomodada. Ela já não consegue mais esperar que a promessa de Deus na vida de seu esposo e através dela também, mesmo ela sendo uma mulher estéril, ela sabia que Deus havia feito promessa a ela e a Arão. Mas ela não quer aguardar, não quer esperar. Ela se precipita e diz para o seu esposo Abraão: olha, a promessa de Deus está retardando para nós estamos velhos. Daqui a pouco nós vamos ser chamados e nós não vamos ter para que nossa semente se perpetue e se cumpra a promessa de Deus. E o que ela faz? Ela chega para ele e fala: olha, lembra daquela escrava que está aí em nossa casa, que nós a trouxemos do Egito? Que tal, meu esposo, tu deitares com ela e através dela vem o filho da promessa, o filho que vai fazer com que seja postergada a nossa posteridade. E Abraão consente, ele aceita o conselho de sua esposa Sara, e ele se deita com Agar, e consequentemente nasce Ismael. Ismael nasce, e depois traz algum transtorno para a família de Abraão, para Agar. Mas a tônica da mensagem não é essa. Ismael nasce depois de alguns anos. Deus contempla a Sara. A promessa que Deus havia feito para Abraão acontece. Um ano antes mesmo do nascimento de Isaac, Deus novamente
Aparece a ele e fala: Abraão, daqui a um ano aproximadamente, Isaac nascerá. E tudo aconteceu conforme, aleluia, a palavra de Deus na vida de Abraão. Mas a história não se encerra aqui. Vejam bem, a história não se encerra aqui. Isaac agora, bebê, já engatinhando, andando, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, pré-adolescência, para ganhar tempo, Deus aparece a Abraão, bradando, e diz: Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Até então Abraão não sabia o que Deus queria. Até ali, irmãos, foram aproximadamente 40 anos, dos 75, entre 38 a 40 anos, esse episódio aconteceu. Abraão pensaras que já estiveras vivendo os seus momentos de felicidade, porque o filho da promessa haveria nascido e já estava ficando um rapazinho, um jovem, e agora Deus novamente se apresenta a ele e diz: Abraão, eis-me aqui. Abraão, como sempre, servo obediente, sempre reconhecendo a voz do seu Senhor. Abraão, sempre com seus ouvidos prontos a atender ao chamado do seu Senhor, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala para ele: olha, Abraão, eu vim agora pedir o seu filho, o seu único filho. Abra sua Bíblia aí onde nós lemos. O primeiro versículo diz: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, olha só, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Quando o escritor diz: e aconteceu depois dessas coisas, que coisas são essas? São as coisas que eu relatei anteriormente, o processo, desde a chamada até aquele momento em que Deus estava pedindo Isaque em holocausto, amados. Foram de 38 a 40 anos esse processo. Abraão experimentou crescimento durante esse tempo. Ele prosperou cada vez mais. Ele enriqueceu muito mais do que ele já era rico. Ele vivia momentos de gozo e de satisfação. Ele e Sara, olham bem, irmãos, Deus pede o único filho de Abraão. Eu pergunto a você: Deus colocou Abraão em prova? Sim ou não? Sim. Perguntarei novamente: Deus colocou Abraão em prova ou não? Sim. Sim. Agora, irmãos, eu quero fazer uma outra pergunta. E disser o seguinte: meu filho ou minha filha, ele vai chamar pelo teu nome, João, Israel,
Salatiel, Isaac, Sebastião. Eu preciso que você me dê o seu único filho. Aquele único filho, ele representava muita coisa para Abraão. Primeiro, é o filho da promessa. Quando, pois, Deus pede Isaac, filho de Abraão, que era o filho da promessa, agora em holocausto, como haveria de se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, se Deus lhe prometera que ele seria pai de muitas nações, que as famílias seriam abençoadas através dele? E agora o seu único filho. Ei, irmãos, percebe isso? Abraão só tinha um filho. Calma. O professor já está respondendo aqui. Eu quero que vocês pensem comigo. Quantos filhos Abraão tinha, irmãos? E por que Deus fala então, oferece o seu único filho, Isaac, no holocausto? Vocês estão ligados, né? Glória, aleluia. O filho da promessa era Isaac. Aleluia. Quando Deus, Ele te promete coisas, Ele não te promete coisas ruins, não. Quando Deus, Ele te chama, Ele te diz: meu filho, eu quero te dar isto ou aquilo, eu estou te fazendo uma promessa, e essa promessa vai se cumprir na tua vida, porque eu sou Deus em você. Precisamos crer. Deus fala: o teu único filho, o filho da promessa. Primeira coisa que Abraão, por certo, ele pensaria: ué, então aqui vai acabar o projeto de Deus, a intenção de Deus, a promessa de Deus vai sucumbir aqui, porque Ele me pede o meu único filho, o filho da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, ele não hesitou em atender o pedido de Deus. Ele não questionou também. O evangelista Sebastião, ele não questionou. Mas Deus, como assim? É o filho que eu amo. É o filho que tu me prometeras. Ele não questionou. Ele não chorou. Ele não se lamuriou. Ele não murmurou. Ele não fez chantagem com Deus. Ele não saiu batendo as pernas, sabe, como um desobediente. Simplesmente ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que tu queres, Senhor. Eis-me aqui. Estou pronto para sacrificar Isaac, meu filho, o meu único filho. Aleluia. Mas Abraão era homem. Será que no interior dele não existia um sentimento? Por certo, a Bíblia não diz, mas existia. Mas ele preferiu obedecer. É por isso que Abraão, ele foi chamado aquele que na verdade lutou contra a esperança. Aleluia. Como está a sua vida, meu irmão? Você está pronto para atender a um pedido de Deus? Mesmo que seja necessário que você passe por um momento difícil de provação, mesmo que aquilo que Deus ele lhe peça seja aquilo que mais você é apegado, seja aquilo que mais você devota um sentimento, sabe, de amor. Será que você está pronto para atender ao pedido de Deus?
Deus ele nos faz essa pergunta nessa noite. Ele quer saber se eu e você estamos prontos a atender o seu pedido, a obedecer o seu chamado, mesmo que doa dentro de nós, mesmo que nós tenhamos que sofrer provações e tribulações. Mas Ele quer saber se eu e você, se nós estamos prontos para obedecer. Diz a Bíblia que Abraão simplesmente ele pegou todo o seu material de sacrifício, o cutelo, a lenha, levou fogo, alpargou o jumento, pegou todos os seus moços e pegou a Isaac, seu filho. E eles foram para Moriá. Só que Abraão, até então, ele não sabia ainda o lugar de sacrifício. Onde seria o sacrifício? Mas ele foi. Foi uma caminhada de 3 dias. Pela geografia bíblica, em termos de distância, aproximadamente 100 quilômetros de distância. Mas naquela época, era o jumento que ia levando, aquele peso, enfim. Eles levaram 3 dias. E quando chegaram naquele lugar, Deus logo mostrou para Abraão o lugar do sacrifício. Ele olhou, ele chegou para os seus moços, pegou o que ele precisava para o sacrifício, e ele disse: olha, vocês vão ficar aqui, porque eu e o moço subiremos até ao lugar do sacrifício, e havendo adorado, retornaremos a vós. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é a convicção de Abraão, é a certeza que havia em seu coração. Ele não negou o pedido de Deus, mas existia uma fé dentro de si tão grande que ele pôde expressar estas palavras: ficam vocês aqui com o jumento, porque eu e o meu filho, eu e o moço Isaac, meu filho, nós iremos ao sacrifício, e havendo prestado o sacrifício, retornaremos a vós. Aleluia, que confiança. Aleluia. Quando nós cremos, irmãos, aleluia, no Deus em que nós servimos, quando nós cremos em fato e de verdade, nós não precisamos titubear, não, achar que Deus ele vai tirar aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida. Ele pode até tirar, mas se ele vai dar muito mais. Lembra de Jó? Vocês lembram de Jó? Jó manteve-se fiel a Deus em todos os momentos de sua aprovação, e Deus restituiu 2 vezes mais tudo que ele tinha perdido, restaurou a sua saúde e deu o número de filhos que ele tinha antes. Esse é o Deus que nós servimos. Se você crê no Deus que você serve, ainda que eu te peça uma coisa difícil, aleluia, você creia, aleluia, atenda o pedido de Deus, porque lá na frente ele tem coisa muito melhor para a sua vida. Aleluia. Abraão foi para cumprir a ordem de Deus, o pedido de Deus. Ele chega naquele lugar e ele prepara o altar. Isaac já amarrado por cordas, o fogo já pronto, o cutelo na mão. E Abraão levanta.
Eu não sei como, naquele momento, estiveram o coração de Abraão, mas ele estava cumprindo a ordem de Deus, mesmo sabendo que ele poderia perder o seu filho. Muito embora a fé dizia que não, mas ele atentou para a ordem de Deus e levantou o cutelo. E quando ele ameaçou, levou o cutelo em direção ao seu filho, que já estava pronto para ser imolado, brada o anjo do céu e diz: Abraão, não faça esta não faça esta coisa, Abraão. Irmãos, eu sinto Deus aqui. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus nesta noite está sobre esta casa. Eu creio que Deus saindo nesta noite, Ele está dando livramento a pessoas aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus nesta noite está agradando aqui nesta casa, porque existem muitos crentes fiéis aqui, existem muitos homens e mulheres que estão atentos ao chamado de Deus. Aleluia. Abraão, não faça isso. Porque agora vocês que têm que pisar Deus. Falar com o anjo. Que bradou. E naquela mesma hora, Abraão, certo, ele se não deve, né? Imagina, né? Ele já pronto para imolar o seu filho, ele ouve aquela voz, ele para, ele fica estático, e ele simplesmente leva os seus olhos assim para o mato, e quando ele olha, ele vê. O que ele vê? É um carneiro que ele vê? Ele vê um carneiro. Para que seria aquele carneiro? Seria o substituto de quem? De Isaac. Obrigado. Ali estava Deus provendo para Abraão o carneiro para o sacrifício no lugar de seu filho Isaac. Quando nós queremos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, ainda que, irmãos, o pedido de Deus seja algo que fuja, sabe, da nossa concepção intelectual, nós não entendemos aquele pedido de Deus, mas se nós crermos piamente e atendermos ao seu pedido, no momento crucial, Deus se apresenta a nós e dá testemunho de nós mesmos, dizendo: meus servos não precisam mais de tal, porque eu sei que tendes fé em mim, creis em mim. Aleluia. Deus ele providenciou exatamente naquela hora o animal carneiro para que fosse morto no lugar de seu filho Isaac. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac, irmãos, na tipologia bíblica, Isaac, ele era um tipo de Cristo. Isaac, ele é um tipo de Cristo na tipologia bíblica, sabe? Mas antes mesmo de nós falarmos um pouco sobre isso, eu quero dizer que Deus, Ele prova aquele a quem Ele ama. Deus amava Abraão? Sim. Deus amava Abraão? Sim ou não? Sim. Por isso, Deus colocou Abraão por prova. Faço uma pergunta para você. Você está atravessando alguma prova em sua vida? Se você está atravessando alguma prova em sua vida, o que você então está aprendendo hoje aqui?
Que Deus ele dê? Que Deus ele dê? Como é que é aquele sinalzinho do coração? Eu sei nem fazer, não. Se você está atravessando alguma prova em sua vida, aleluia, aleluia, saiba que é porque Deus ele te ama. Aleluia. Não sei se esse aleluia foi meio tímido. Pode ser. Aleluia. Você ser amado, aleluia, por aquele que é o autor da vida. Você ser amado por aquele que é o grande arquiteto, aleluia, do mundo. Você ser amado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você deveria tirar um glória bem forte lá de dentro de você. Você deveria começar a engrandecer o nome desse Deus, a falar em línguas estranhas, até mesmo levantar em palavras proféticas nessa noite, porque você é amado de Deus. E Deus ele não te dá uma prova que você não possa suportar. Você quer comparar a prova sua com a prova de Abraão? Aleluia. Glória. Ele foi para imolar ele mesmo, matar o seu único filho. E às vezes a gente passa por uma provaçãozinha, sabe? E a gente já está jogando a toalha. A gente já não suporta. A gente já diz, não tem saída. É muito negativismo. Sabe? É muito complexo de inferioridade. Deus nos chamou, amados, para sofrermos, mas sofrermos com Ele, porque com Ele nós venceremos. Ele não nos chamou para nós termos um espírito tímido, abatido, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Ainda que sejamos provados por Ele, aleluia, Ele nos ama e no momento certo Ele nos garantirá a nossa vitória. Quantos creem nesta palavra, levante sua mão e glorifica Ele nesta noite. Aleluia, aleluia. Muitas vezes Deus não muda as circunstâncias. Sabia disso? Muitas vezes você vai estar passando por uma situação muito difícil. Muitas vezes Deus ele não muda as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Ele quer que as circunstâncias mudem você. Essa prova que você está passando, esse momento difícil que você está passando, não se compara, aleluia, ao pedido de Deus a Abraão, seu filho. Mas para você pode ser que seja muito difícil essa situação em que você está atravessando, mas você está passando por isso, porque Deus ele quer que você seja um homem de fé, um homem de coragem, um homem que esteja pronto a mudar a situação através da fé que tem dentro de você. Deus nem sempre Ele muda as circunstâncias, porque Ele quer que as circunstâncias mudem você. O que você está passando agora? Qual tipo de problema que você está enfrentando? E por isso você está querendo desistir. Você está querendo voltar atrás. Você está querendo retroceder. Você está querendo voltar ao Egito. Porque você está passando por uma provinha. Aleluia. Olha. Aleluia. Uma mão aqui para melhorar a garganta. Aleluia.
Deus não sabe. Deus não sabe. Deus não sabe. Não, essa foi a nossa. Queremos desistir. Voltar a casa. Deus, Ele quer que nós olhemos para frente. Como Abraão, ele olhou e viu um lugar de sacrifício. Deus, Ele quer que nós olhemos e enxergamos um lugar de sacrifício. Porque há um monte de Deus que Ele vai prover. Na sala de aula, nós aprendemos a lição para depois nós nos submetermos aqui a uma prova, a um teste. É ou não é verdade? Vocês só entram lá. Vocês que estão aí sendo médicos, ensino fundamental, a faculdade, fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado. Vocês aprendem a lição para depois vocês fazerem e passarem na prova. Com Deus é diferente. Sabia disso, meu Cristiano? Sabe o que Deus faz? Ele nos põe à prova para nos ensinar uma grande lição. Quantos estão na prova? Ninguém quer estar na prova, né? Glória a Deus. Sabe por que Deus colocou Abraão à prova? Porque Deus queria ensinar a Abraão uma grande lição. Ele nos põe à prova porque Ele quer nos ensinar uma grande lição. Ele quer dizer para nós: meus servos, ainda que eu vos ponha em prova, eu sei que vós são fiéis a mim. E através desta prova, vocês tirarão para as vidas de vocês lições maravilhosas que servirão, que contarão para uma vida eterna. Você pode levantar a sua mão e glorificar o seu Deus. Ainda que você esteja vivendo um momento de prova em sua vida, Deus está te ensinando alguma coisa. Ele está te ensinando uma grande lição. Ele te levará a algum lugar através desta lição que Ele está te ensinando. Glória a Deus. O sacrifício foi feito, eles adoraram. E Abraão, ele retorna, né, juntamente com Isaac. Irmãos, creio que vitoriosos, né? Ah, 60
se a relógio pudesse parar ali, irmão. Eu não posso ir muito além. Eu, meu irmão. Alguém falou assim: tem certeza que tu vais ministrar tu vais ministrar no fechamento da festa? E eu falei: olha, se Deus me autorizar, se Deus Ele quer que seja assim, se Ele quer que seja eu ministre, mesmo eu não sendo nada, eu sendo o menor nesta noite aqui nesta casa, se Ele quiser me usar apropriar a Ele nesta noite, eu não vou arredar o meu pé, eu não vou me acovardar, porque eu sei que nesta noite Deus está me ensinando, Ele está, aleluia, me colocando à prova, mas uma grande lição eu estou aprendendo nesta noite aqui nesta tribuna diante da igreja. Aleluia. Glória a Deus, quando Deus te chamar, quando Deus te convidar, quando Deus te convocar, aleluia, você não hesite em atender o chamado de Deus, não, hein? Aleluia. Porque o preço a pagar pode ser muito maior se você ignorar a chamada de Deus na sua vida. Não deve. Você não deve. Não deve negligenciar a chamada de Deus na sua vida. Passa na prova, mas passa na prova aprendendo a lição. Porque Deus vai te ensinando. Ele vai passando com você. Glória. Ai, Jesus. Irmãos, como nós falamos aqui, para a gente encerrar, olha, Deus colocou Abraão Abraão na prova e pedir a Isaac, né, como sacrifício. Olha só, ofereça o seu melhor para Deus. Quando Deus pede a Abraão, Deus ele pediu o que Abraão tinha de melhor. Foi melhor. Imagina. Agora Abraão já estaria com mais ou menos 115 anos. Ele já estava bem. Talvez ele não tivesse gargalo, porque ele nem conhecia a vontade de Deus. Mas a pele do seu corpo deveria estar bem enrugados, né? Ele já deveria estar andando bem empurrado, não sei. Ele já estava na escorreguice. Estava ou não estava? Deus pediu o seu melhor, então, Senhor, coloca o meu melhor. Deus ele quer o seu melhor. Deus quer a sua melhor oração. Existem pessoas que se apresentam a Deus de qualquer maneira. E agora fica um pouquinho estreito, né? Deus, desculpa a força da expressão. Deus não vai nos amar. Deus não. Quando Ele te chama para que você seja um adorador, Ele quer que você seja um adorador por excelência. Aleluia! Ele quer que você adore Ele em espírito e verdade. Mas não é adorar Ele em espírito e verdade só dentro da congregação, não. É lá na sua casa, é na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, é na rua, é no trem, é no avião, é pedalando, bicicleta, empurrando carrinho de mão, onde você estiver, seja qual for a circunstância em que você estiver vivendo, ou passando, ou andando, sei. Abraão deu o seu melhor. Ele podia questionar. Ele não questionou. Será que nós estamos questionando alguma coisa com Deus?
nós já entendemos que Ele quer de nós. Mas será que nós ainda não estamos questionando a Deus? Deus, por que disso ou daquilo? Por que o Senhor me pede isso? Isso é questionar. E a partir do momento em que eu questiono, que você questiona, e que nós questionamos com Deus, nós já não estamos oferecendo aquilo que é de melhor para Ele. O verdadeiro adorador é aquele que se comporta como Abraão se comportou. Abraão, eis que aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você ofereceu o seu melhor? Você quer vencer? Vou dar um pouquinho para a gente encerrar essa mensagem. Quero só mais 10 minutos. Por favor, tá? Glória a Deus. Quando Isaac, ele diz: Pai, tudo está pronto, tudo está preparado para o holocausto, para o sacrifício. Mas onde está o animal? Ele falou animal. Abraão viu foi o quê? Carneiro. Mas quando Isaac fala, ele pergunta o quê? Hã? Aí ele pergunta: onde está o cordeiro, meu pai, para o sacrifício? Por que ele não perguntou onde está o carneiro? Porque o carneiro, ele seria ali naquele momento o que iria substituir Isaac no sacrifício. Mas quando Isaac ele pergunta: onde está o cordeiro? Isaac está apontando para onde? Ele está apontando lá para a cruz de Cristo. Sabe quem é que pergunta? Ou quem responde a pergunta de Isaac? Este homem, ele estava lá no Rio Jordão. E quando ele olha, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. Isaac. Aleluia. Quando ele pergunta: meu pai, onde está o Cordeiro? Oh, irmãos, numa velocidade de muito rápida, João Batista responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode levantar a sua mão, porque eu tenho o poder de um cordeiro para que eu e você, ainda passando por provações nesta vida, o cordeiro foi sacrificado, aleluia, para que nós fôssemos salvos. Glorifica mesmo, exalte o nome do Cordeiro de Deus. Ele é o único merecedor dessa noite de honras e glórias para todo sempre.
Aleluia. E haveria necessidade de derramamento de sangue para que o pecado da humanidade pudesse ser perdoado. Isaac, ele, como um tipo de Cristo, ele não só apontou para o Calvário, até porque poderia dizer que seria uma distância muito grande, né? De Moriá para o alto do Gólgota. A distância aí, na verdade, a distância só é mesmo em relação ao tempo. Oi? No mesmo local, olha. O professor Cristiano está inteirado ali, o mesmo local do Gólgota para Moriá, é alguns minutos de caminhada. Então Isaac fez assim, ó. Dá licença, irmão. Vai! Onde está o cordeiro? Mas ele já falou com o servo na montanha, para o Gólgota. O que você disse? Olha, é logo ali. Daqui a algumas centenas de anos, ou milhares de anos, vai estar acontecendo o sacrifício do Cordeiro, o único e verdadeiro sacrifício. Quantos foram alcançados? Quantos foram alcançados? Então glorifica Ele nesta noite. Glorifique a Ele nesta noite, porque Jesus se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu vou fechar aqui, porque não vai dar para a gente relatar tudo que nós temos aqui para falar. Interessante que Isaac, enquanto ele subia para Moriá, ele subia amarrado por cordas. Jesus, enquanto ele subia volta, ele subia com as suas mãos e com seus pés cravados por terra. Isaac é o último que eu vou falar aqui. Quando ele desce de Moriá e retorna para a sua casa com o seu pai. Quantos dias ele leva de retorno? 3 dias. Era o tempo. O tempo de volta era o mesmo dia. Olha, interessante. Isaac, ele desce de Moriá vitorioso, com vida. Mas Jesus, ele desce morto. E agora? Jesus desce morto. Dizer, estou vivo, estou vivo, estou vivo! Ressuscitou Jesus! Você pode levantar a sua mão e glorificar a Ele e aproveitar esse momento e se colocar de pé. Aleluia. Aleluia.
para Isaac. Pode falar comigo assim. Nós estamos finalizando aqui. Fala assim, para Isaac teve substituto que morreu em seu lugar. Mas para Jesus não teve. Ele foi o próprio Cordeiro enviado por Deus para morrer em meu lugar. Isaac desceu vivo, mas Jesus desceu a tumba fria, morto. Pode falar com fé, pode falar com fé. Jesus desceu a tumba fria, morto. Pode falar. Agora repita novamente comigo. Isaac levou 3 dias para chegar em sua casa. Jesus precisou de 3 dias. Aleluia, para ressuscitar. E vivo está. E vivo está. Se você quer que Jesus vivo está e aguarda o seu retorno para nos buscar, levanta a sua mão e glorifica Ele. Glorifica Ele, glorifica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é esse amor. Ele ressuscitou, amado. Aleluia. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desista. Ainda que pareça difícil para você, lembre-se que Jesus não está mais no lado da filha. Lembras de que Jesus, Ele está vivo. Aleluia. Aleluia. Eu quero aproveitar, irmãos, vocês mesmo nos em pé, eu quero saber nesta noite onde está uma vida. Talvez você esteja dizendo no seu coração: olha, para mim está tudo acabado, para mim está tudo perdido, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, sabe? Talvez você esteja tentando dar cabo à sua vida em razão de tantos sofrimentos, de tantas lutas e provações que você está enfrentando. Mas eu quero pedir uma coisa para você: lembre-se agora de que o sacrifício de Jesus lá no Calvário, lá no alto do Gólgota, foi por você. Se você perder a razão de viver sem aceitar a Jesus, o sacrifício de Jesus vai tornar inválido para você. Ele morreu por você mesmo. Por isso Ele te convida hoje. Ele te convida para que você venha para Ele. Ele te convida para que você aceite como Senhor pessoal de sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você sofreu alguma frustração, algum tipo de situação que trouxe constrangimento à sua alma e você se afastou dos caminhos do Senhor. Olha, o Senhor te chama hoje, você é um escolhido, você é um chamado por Ele. Não sai daqui nesta noite sem se reconciliar com Deus. Onde está a primeira pessoa? Eu quero ver você aqui embaixo, lá em cima na galeria. Isso é atitude de fé, sabe? É atitude de fé. Mesmo você sentindo que alguma coisa tenta te prender, você precisa assim, se revestir de coragem e de fé e sair do seu lugar e dizer: eu quero aceitar a Jesus, eu quero aceitar esse Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero nesta noite me reconciliar com Deus, porque o tempo se passa e eu estou me perdendo cada vez mais. Jesus, Ele te chama hoje, agora. Onde está a primeira pessoa? Nós não vamos insistir muito, não. Sabe por quê? Porque as horas estão avançadas. Muito embora hoje seja festa, o último dia de festa, mas eu não vou me delongar muito, não. Então eu quero saber onde está a primeira pessoa. Você se habilita
sair do seu lugar, levantar a sua mão, sair do seu lugar, aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida.